Olá, queridos. Grande alegria estar novamente para bater um papo com vocês nessa sexta-feira. Comecei um minuto antes para poder bater esse papo gostoso. Estamos aqui com um dia ensolarado, ainda um pouco de frio, né? Mas no próxima sexta-feira, na outra semana que vem, nós vamos começar aqui ao meio-dia, porque aqui muda o horário, então vamos começar meio-dia, mas aí vai ser 6 horas da tarde, sem nenhum problema. Vocês aí da PIBA, o nosso pastor aqui dos Estados Unidos vai pregar domingo à noite. E domingo de manhã vamos fazer a apresentação dele. É um grande homem de Deus, sério. A igreja dele, do Senhor Jesus, que ele pastoreia, né? É uma igreja de posições muitíssimo parecida com a PIBA. Muito sério, ele exorta, ele prega a palavra, ele não tem que ficar constrangido diante da plateia americana, que é um pouco mais exigente. No sentido de... o americano é um pouco diferente. Eu sei que não é o nosso tema agora, mas o americano é cheio de direito, então você não pode mexer no direito dele. Inclusive, algumas igrejas têm muita dificuldade de aplicar a disciplina bíblica, porque você está entrando no direito dele. Acho que muitos precisam aprender que o único direito que nós temos é o direito de não ter direito. Quem tem direito sobre nós é Deus e a sua palavra. Pastor David Grech vai estar pregando aí domingo, e eu creio que os irmãos vão serem muito abençoados. E aqui estamos aqui na nossa luta diária, esperando sair o nosso documento oficial, que deve sair daqui 2, 3 meses. Não é tão rápido assim, mas estamos legal no país. Isso eu deixo muito claro. Eu só vou ficar na ilegalidade se o documento for negado e eu permanecer aqui. Mas se o documento for negado, eu volto para o Brasil imediatamente. Mas, segundo dizem, dificilmente é negado, porque tenho 2 filhos que são cidadãos americanos e eles têm o direito de trazer os pais. Ok, na última sexta-feira falamos sobre temor de Deus. Foi um vídeo muito interessante, inclusive no YouTube está muita gente chegando nele. E hoje vamos voltar para 1 Pedro. Vamos andar dos versículos, capítulo 2, versículo 6 ao versículo 8. Deixa eu ler esses 3 versículos. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, que é Cristo, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, no caso os crentes no Senhor Jesus, é a preciosidade, mas para os descrentes, ela é a pedra que os construtores rejeitaram. Essa veio a ser a principal pedra angular. E a pedra de tropeço e rocha de ofensa. São esses os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Muito interessante esse texto. E talvez alguns vão ficar surpresos com o final dele. No versículo 5 anterior que nós estudamos, ele começa dizendo assim, nele nós vimos que nós somos pedras edificadas sobre o edifício chamado Jesus, que é a pedra angular. E no versículo 6 começa dizendo, pois isso está na Escritura. E o que é que está na Escritura que o apóstolo Pedro quer deixar claro para todos nós? Aí vem a explicação do fundamento que suportam as pedras vivas, que são visíveis, que somos nós, os crentes. Todos os crentes, nós estamos
alicerçados na pedra angular, que é Jesus Cristo, e nós formamos um edifício. E é um edifício para ser vistos. E esse edifício é visto através da nossa... Me perdoe. Fui espirrar justo agora. Esse edifício somos nós, que se constitui a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo. O texto diz que essa pedra foi eleita por Deus. Sim, essa pedra é Jesus e foi eleita por Deus. Deus deu a incumbência para o seu filho, que foi humilde, obediente e até a morte de cruz. Foi eleita pelo nosso Deus para ser o nosso libertador da condenação eterna. E o texto ainda diz que ele foi eleito, essa pedra é preciosa, é de um valor inestimável. Os irmãos já pararam para pensar se essa pedra não existisse e nós vivíamos todos afundados no pecado, sem esperança nenhuma? Por isso que olhamos para essa pedra como algo preciosíssimo. É uma herança eterna que nós ganhamos em nosso Senhor Jesus Cristo. E foi Deus que colocou essa pedra. Lá no Velho Testamento, em Isaías, capítulo 28, versículos 16 a 17, olha o que diz o texto nesses 2 versículos. Portanto, assim diz o Senhor Deus. Está vendo? É Deus dizendo. Eis que ponho em Sião uma pedra. Pedra já aprovada. Aprovada por quem? Por Deus. Mas aprovada porque era o próprio Deus, a pedra, né? Pedra preciosa, angular. Essa ideia de ser angular é aquela que suporta, solidamente assentado. Aquele que crê não foge dessa pedra, muito contrário, se aproxima da pedra. Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Percebe? Farei do juízo a régua e da justiça o prumo. Nós jamais sairemos do prumo diante de Deus, jamais sairemos da régua, porque pertencemos agora à família de Deus, pertencemos a Deus. Veja, meus queridos, o que diz Mateus capítulo 21, versículo 44. Todo o que cair sobre esta pedra ficará em pedaços. Não adianta querer sufocar a pedra. Aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Mateus capítulo 21, versículo 44. Mostra aí o poder fantástico dessa pedra angular e preciosa que é nosso Senhor Jesus Cristo. Nos versos 7 e 8, diz que essa pedra é preciosa para os que creem nela. É interessante que o Evangelho não veio só para salvar. O Evangelho veio para condenar também. Você se assusta com essa colocação? Pois é verdade. Olha o que diz João 3, 17 a 19. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. O versículo 18. Quem nele crê não é julgado. E quem não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. E o julgamento é este, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pense comigo, se o Evangelho não chegasse até nós, até este mundo, se Jesus Cristo não viesse, todos nós estaríamos afundados no pecado e sem nenhuma esperança de vida eterna. Iríamos todos para o inferno. Mas Deus, na sua infinita graça, envia Jesus. E ele envia Jesus para quem? Para todos aqueles que estavam indo para o inferno. Mas para mostrar claro para todos aqueles que iriam para o inferno que existe um caminho, existe uma opção para sair. Existe um meio, e vem Jesus Cristo, se faz homem, habita entre nós,
e diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E vocês, se querem a salvação, sou eu. Não existe outro além de mim. Nenhum outro. Por isso que o próprio Evangelho condena. Se vocês não aceitam o Evangelho que é Cristo, vocês estão condenados. E é o Evangelho que aponta essa condenação. Não existe outro meio. É só o Evangelho. Isaías 55, versículos 6 e 7. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Invocai-o enquanto está perto. Deixe o perverso o seu caminho, o iníquo seus pensamentos. Converta-se ao Senhor, que se compadecerá dele, e volte-se para o nosso Deus, porque ele é rico em perdoar, rico em misericórdia. Você percebe que quando nós falamos que o Evangelho também condena, ele condena porque mostra claramente, se você não aceitar o Evangelho, eu estou dizendo, o Evangelho dizendo, o Senhor Jesus dizendo, Deus dizendo, você está condenado. Você vai perecer eternamente e vai ser lançado no fogo eterno. Então o Evangelho traz essa clareza. É interessante, eu conversava com um querido irmão na semana passada, que nós estamos no sistema religioso mais coerente que existe, que é o Evangelho. Porque o Evangelho mostra como a vida é. O Evangelho mostra como nós somos. O Evangelho revela quem nós somos. Não temos nada para esconder diante de Deus. E o Evangelho vai dizer, se você aceita Cristo, você vai sofrer nesse mundo, você vai sofrer perseguições. O Evangelho diz que se você depositar toda a sua confiança nas coisas terrenas, você está perdido. O Evangelho deixa tudo claro. É interessante que o Evangelho, se nós personificássemos o Evangelho, jamais poderia ser um político, né? Porque tem que ser autêntico, tem que falar a verdade. E esse é o nosso Evangelho. O Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Nenhum sistema religioso chega aos pés do Evangelho do Senhor Jesus. Por quê? O Evangelho é o recado, é a bênção, é as boas novas do próprio Deus para nós. Queridos, olha a nossa responsabilidade, essa pedra angular que é Jesus Cristo. A pedra angular é aquela pedra principal que a partir dela tudo é medido para que tenha um alicerce perfeito. Essa é a pedra angular. Ela é sólida, ela é firme, ela é inabalável. E nós estamos sendo edificados sobre essa pedra. E essa pedra forma um edifício, que é a igreja. Quando eu falo edifício, que é a igreja, não estou dizendo do prédio, estou dizendo de todos nós, que vamos crescendo, e o mundo vai olhar para esse edifício que somos nós, a igreja de nosso Senhor Jesus Cristo, e vai ficar pensando, puxa vida, como esse pessoal consegue viver essa vida cristã? Será que eu me aproximar deles, eu vou querer saber como que eles vivem, que verdade é essa? E as pessoas são atraídas pela beleza do Evangelho que elas veem em nós, pela beleza de vida que elas veem em nós. Você percebe que você tem uma responsabilidade com o seu vizinho, se ele não é um crente, ele tem que ver a beleza de Cristo em você. O seu colega de trabalho, o seu amigo aí na rua, os seus colegas estudantes, enfim, aonde você for, você tem que brilhar. Eu nunca esqueço de alguém que entrou no supermercado e o caixa deu um dinheiro a mais no troco e ele pegou, olhou e falou, não, o senhor está dando um dinheiro a mais para mim. Aí o caixa olhou para ele e falou, você é crente? Ele disse, sim, eu sou um crente. Ele falou, só podia ser. Olha como o Evangelho brilha. Essa é a nossa responsabilidade. Queridos, nós estamos alicerçados sobre uma rocha inabalável. Por isso, desenvolvam a fé, todos nós, com temor e tremor diante de Deus, assumindo a responsabilidade de representar a pedra preciosa, a pedra angular, a pedra de esquina,
a pedra que serve de base para todo o alicerce da nossa vida cristã. Que maravilha, né? Que grande bênção. Você já parou para pensar que Deus escolheu você a partir do momento que o Espírito Santo tocou no seu coração e você ganhou a vida eterna? Você já pensou que preciosidade? Quantos que estão morrendo sem salvação e você não? Você está alicerçando o seu lar, a sua casa, os seus filhos, porque você um dia ganhou esse alicerce, que é do próprio Senhor Jesus. Queridos, que Deus abençoe vocês, que vocês possam ter um ótimo final de semana. E não se esqueça, estar na igreja, domingo de manhã, domingo à noite, louvando, expressando o seu louvor à pedra fundamental, a pedra de esquina. Que Deus os abençoe. Amém.